Beleza, galera? Aqui é o Douglas Heraldo do blog Listas Literárias com a lista das melhores leituras do ano de 2015. Já tem uma lá no blog com as melhores leituras de 2015, só com livros lançados no ano passado. E essa lista agora no canal do YouTube é com aquela seleção com todas as leituras que eu fiz ao longo do ano passado. E aí selecionando as melhores para compartilhar com vocês. Espero que vocês gostem dessa lista e também acompanhem as outras listas do Listas Literárias. Bora lá então curtir as 10 melhores leituras do ano de 2015. Começando então o vídeo com as 10 melhores leituras do ano de 2015 aqui no blog. E lembrando, o canal do YouTube ainda está em processo de melhorias e construções aqui no blog, né? Espero que vocês vão gostando. Lembrando que quando eu chegar a 1000 inscritos aqui no canal, eu vou sortear 5 livros, né? Vai aparecer aqui algum link para vocês em alguma região, provavelmente aqui em cima, com links aí onde vocês podem ver quais os livros estarão sendo sorteados entre os primeiros 1000 seguidores aqui do canal no YouTube. E começando então essa lista com as melhores leituras do ano de 2015, com a 10ª colocação, que é O Grande Divã, da Katherine Applegate. Né, é um livro infantil, publicado pelo selo irado da Novo Conceito, né, um selo aí com livros infantis bem legais, infanto-juvenis. Um livro com bastante figura, pouco texto, mas enfim, o texto que tem nele é bem legal. É uma história de um animal, de um macaco Ivan, que fica à disposição num shopping, numa saída de rodovia, e aí é contado a partir desse ponto de vista, né, e ele aborda com uma maneira bem inteligente e bem interessante essa relação homens e animais, e até com uma certa mensagem esperançosa também a partir das crianças, né. Então é bem interessante. Ele é um livro infantil, mas para quem curte também pode ser uma leitura bem adulta, bem interessante. E aqui diz: o gorila mais legal do mundo é dessas aventuras de animais que nos cativam, que nos envolvem, e que mostra também como nós, seres humanos, lidamos aí com essas criaturas que nos rodeiam. E é bem interessante. É um livro que você vai ler rápido, é um livro que vai ter um conteúdo legal. Enfim, ele mereceu estar aí na 10ª colocação entre as minhas melhores leituras do ano e deixou aí algum legado entre as minhas leituras. 9ª colocação aqui entre as melhores leituras de 2015 do blog Listas Literárias, esse O Voo da Libela, de Michel Bussy, que é um autor francês. É um thriller bem interessante, uma queda de avião, duas famílias disputando uma mesma criança, e aí e alguns segredos em torno disso. Mas a questão mais elementar desse thriller aqui que me chamou a atenção é as voltas, reviravoltas, os personagens que você vai demorar a definir de qual lado estão, dentro de uma história que também consegue prender pelo suspense até o final da leitura do livro, né? E o leitor não é fácil acompanhar e até chegar a elucidar esses acontecimentos, o desfecho, né, do crime ou do provável crime envolvendo isso, ou da descoberta. Não é tanto bem um crime, é um acidente de avião, e a partir disso tem que se descobrir de quem é aquela criança que sobreviveu, aquela sobrevivente. Então se torna bem interessante, e os personagens aqui também são bem misteriosos, bem complexos. Então vale a pena você acompanhar. Para quem gosta de bons thrillers, esse daqui, O Voo da Libela, ele é cheio de surpresas, reviravoltas, enfim, é aquele típico do gênero em que você vai se encantar e que você vai gostar da leitura e dos elementos que ele carrega aqui também. Então a 9ª colocação entre as melhores leituras do ano, O Voo da Libela, do Michel Bussy. Aí esse thriller do Grand-Duc, que é o detetive, né? Um detetive bem diferente do que você está acostumado por aí também. Então fica essa dica aí, e a obra aí que chegou à 9ª colocação entre as melhores leituras de 2015. 8ª colocação aqui no blog Listas Literárias das minhas leituras, né? Essas são as minhas leituras que eu mesmo fiz. O blog ao longo do ano teve a colaboração da Gi, que me auxiliou com algumas leituras. Então nesse vídeo aqui estão só apenas as minhas 10 melhores leituras, né? E em 8º colocado, essa questão da Memória da Água, de M. Taranta, né? Que é uma literatura nórdica, e também foi finalista do prêmio Philip K. Dick Award. Então aqui nós temos um futuro distópico, muito desértico, muito arenoso, uma personagem que emana o poder de certas tradições, como a tradição do chá. Ele é um livro que ele vai te cativando muito mais pela ambientação do que propriamente pela uma ação. Da forma como a autora coloca essa ambientação, e como essa ambientação salta
do livro para você e consegue te envolver. Aí é um dos grandes elementos, tem algumas cenas bem interessantes, a história aqui também traz algumas provocações, inclusive aqui trazendo a invasão do Oriente ao Ocidente, né, num futuro distópico, e aqui nós temos uma presença do Oriente no Ocidente que é bem interessante, é bem provocativo, instigativo, e vale a pena aí essa leitura, além de falar essa questão dos rituais, né, a questão dos rituais, das amizades, de certos tensionamentos, né, tem cenas que te levam a imaginar uma coisa e é outra, enfim, é bem interessante esse livro aqui, Memória da Água, e valeu aí a sua 8ª colocação aqui entre as minhas melhores leituras do ano de 2015. 7ª colocação entre as melhores leituras aí do ano é esse Middlesex, do Jeffrey Eugenides. Eu já era fã desse cara com As Virgens Suicidas, com esse outro livro aqui que foi vencedor do Pulitzer de 2002, se eu não me engano, né? Ou 2012, foi um desses prêmios aí que ele recebeu, e ele é uma obra marcante, ele é uma obra que com certeza fica com o leitor. Aqui nós temos, além de todo o resgate histórico, passando por Grécia, Estados Unidos, enfim, mas personagens que vão ascendendo e vão crescendo, e com uma narrativa que ela é muito primorosa, ela é muito bem feita, de um homem que nasceu menina, depois se descobriu-se homem, que era uma hermafrodita, e aí discute toda essa questão da sexualidade, da formação dessa identidade, e também essa formação da identidade perante junto à questão do contexto histórico que a envolvia. Então isso torna esse livro ele muito interessante. O narrador ele é muito primoroso em algum sentido, ele consegue narrar a sua própria fecundação, e eu acho que é uma das cenas mais interessantes narradas que eu vi, desde a sua fecundação ao próprio nascimento, né, que o narrador, ao resgatar essas suas memórias, ele consegue ter essa viagem ficcional, ele mesmo, né, cria esse novo patamar de ficção. Então é bem interessante, né? Aqui nós vamos ver uma leitura bem interessante, com história familiar, com história de contexto histórico, guerras, influências, enfim, a parte dos automóveis nos Estados Unidos, aquelas disputas sociais também nos Estados Unidos. Enfim, ele é um livro que congrega uma grande quantidade de assuntos, né? E é muito interessante, ele é muito bom mesmo, uma narrativa que prende o leitor, ele é grossinho e ainda assim você fica encantado com essa leitura. Para quem curte literatura de responsabilidade, literatura boa mesmo, com certeza Middlesex é uma das grandes pedidas para quem não conhece ainda. E aqui na minha 6ª colocação, né, 6ª colocação entre as melhores leituras do ano de 2015, uma leitura nacional, só faltou o título de Reginaldo Pujol Filho. Ele é um romance que a princípio eu estava desconfiado, porque há uma caracterização muito forte na literatura brasileira hoje, com personagens muito semelhantes, pseudo-escritores, escritores que querem narrar alguma coisa, geralmente são os personagens, as vozes narrativas da literatura brasileira contemporânea, e o que vinha também nesse sentido aqui do Edmundo Dornelles, que é o narrador desse livro, vinha nessa mesma pegada, nessa mesma onda. Só que na verdade o livro acaba sendo muito crítico ao próprio mercado editorial, o livro acaba sendo crítico consigo mesmo, cria-se um narrador muito particular e único na literatura brasileira, porque esse narrador aqui ele é bem quixotesco, né? Ele luta suas próprias lutas sem que ninguém saiba. Então ele é um livro que também, se você se assusta com narradores complicados e complexos, talvez você se assuste. Mas ele é uma grande narrativa, e aí entra alguma questão de crime no meio, né, para dar essa salada e também com certeza atração de leitores, e aí torna a obra aí um tanto instigante. Ficou aí entre as minhas melhores leituras do ano e vale a pena. É uma obra cheia de intenção, é uma obra cheia de ambição também, se dá para dizer assim. É uma obra com bastante ambição e que vale a pena os leitores conhecerem esses bastidores, essas críticas que são feitas aí ao nosso mercado editorial brasileiro, através dessa voz louca, essa voz até pouco cacifada, mas uma voz que, querendo ou não, diz algumas coisas que podem estar aí escamoteadas dentro do sistema literário brasileiro, e vale a pena você dar
uma conferida em Só Faltou o Título, de Reginaldo Pujol Filho. E chegando à quinta colocação, bem-vindos a Tel e ao México com Te Vendo um Cachorro, do Juan Pablo Villalobos. Essa obra aqui é cheia de ironia, com muita ironia, com um narrador também muito interessante, que é o Tel, que seria um misterioso escritor que não estaria escrevendo livro nenhum, ou estaria, enfim, esse é um dos segredos e mistérios do livro, e com esse olhar sarcástico, essa questão, né, dessa ironia muito fina, observando o México contemporâneo e seus tacos de cachorro, tacos de perro. Tem uma história bem interessante, com algumas passagens, algumas cenas, né, quase que surreais, como ao melhor estilo do flautista de Hamelin, conduzindo-se baratas por elevadores. Enfim, é uma literatura muito interessante, é uma literatura que com certeza né, você vai achar elementos aí que vão te prender a obra, e essa rabugice da terceira idade também está muito presente, né, nesse livro, né? A rabugice da velhice, a discussão da própria velhice está muito presente na obra, e vale a pena aí vocês conhecer Te Vendo um Cachorro, do Juan Pablo Villalobos, que ficou aí na quinta colocação entre as minhas melhores leituras do ano, e com certeza um livro que me deixou bastante coisas aí como legado ao leitor. A quarta colocação aqui no blog Listas Literárias, o meu tijolão que eu tinha aproveitado lá no começo do ano ainda, o período de férias, para ler os dois livros que ainda me faltavam ler, das Crônicas do Gelo e do Fogo e A Dança dos Dragões, aqui chegando na quarta colocação. Festim dos Corvos eu achei muito parado, uma coisa mais tranquila. Já A Dança dos Dragões, ela traz aquele elemento do Marte mesmo, né, e essa sequência nos deixa preparado para o que deve vir em Ventos de Inverno, embora, né, já saibamos aí que está mais do que atrasado a publicação de Ventos do Inverno. Então fica esse gostinho de querer mais, e A Dança dos Dragões eu li ainda no começo do ano, e terminando essa aventura aqui, está cada vez mais, nós vemos que A Dança dos Dragões ela deixa preparado para uma série de reviravoltas, provavelmente nas crônicas, né? Abre caminho com uma série de discussões. Nós vemos personagens queridos do leitor, como Tyrion Lannister, padecendo um bocado, e ao mesmo tempo que as coisas vão se ajeitando ali, se preparando talvez para o grande finale dos dois próximos volumes. E é muito interessante A Dança dos Dragões, do George R.R. Martin, que foi aí a minha quarta melhor leitura do ano de 2015 aqui no blog Listas Literárias. Terceira colocação aqui entre as melhores leituras do blog no ano de 2015, livro nacional, e livro nacional de baita qualidade, que é A Hora dos Ruminantes, do José J. Veiga, e que eu tive essa oportunidade de conhecer. Esse livro acabou me auxiliando também na faculdade, que eu pude fazer um trabalho sobre ele e várias outras coisas, porque é uma leitura que fica, uma leitura que marca, né? Os 3 primeiros lugares foram as 3 únicas nota 10 de todo o ano dentro das minhas leituras no blog Listas Literárias. Às vezes eu sou chato, às vezes nem tanto, alguns ganham nota desmerecida, outros não, mas esses 10 que vêm por aqui são grandes notas e grandes leituras mesmo. E esse do Veiga, além de reconstituir um período interessante da história brasileira, ele se utiliza da pseudo-fantasia, né, porque na verdade está tudo por uma questão muito mais onírica, mais surreal do que provavelmente o fantástico, mas ele é uma obra que te encanta, com uma prosa que te vicia, com uma história que vai te levando, e uma personagem que é a própria cidade, né, Manarairema, que eu vejo como uma grande personagem desse livro, dos acontecimentos, e como coletivo. Na verdade, ela é uma obra que trabalha como coletivo, observa e compreende o estranho, e além de toda a relação de poder presente no livro. Então A Hora dos Ruminantes aí foi uma grande leitura. A Hora dos Ruminantes, que foi relançada pela Companhia das Letras, né? A obra do Veiga foi relançada pela Companhia das Letras no ano de 2015, e eu tive essa oportunidade de ler A Hora dos Ruminantes, e é uma baita de uma leitura para quem deseja conhecer grandes autores nacionais aí, e o Veiga está entre eles com certeza. Segunda melhor colocação aqui, ou poderia ser a primeira, tanto faz. Aqui joguei o dado e ficou todas elas notas 10 entre minhas avaliações. O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Esse livro, que além de bonito, além de bem produzido e preparado, ele é um excelente livro, ele é uma excelente obra, com as suas personagens lá no tempo ainda pós Rei Arthur.
onde a fantasia e a realidade se mesclam de uma forma muito tênue. Você não consegue dizer o que é imaginação, o que é fantasia. Você não consegue dizer se ele é uma fantasia ou está dentro do realismo fantástico. Ele é um livro que, como eu disse na resenha lá no blog, ele é um livro que fica com você depois da leitura. Também apresenta essa questão de dois protagonistas já bem velhinhos, né, que partem para uma aventura, e isso acaba até sendo um diferencial. Mas o mais interessante da obra é como ela trata a questão da memória e a seletividade dessa memória. E então, essa seletividade, o que as pessoas optam por deixar no esquecimento ou optam por lembrar, e que muitas coisas estão presentes lá, mas as pessoas simplesmente esqueceram, que é o próprio caso do Axel e da Beatriz, que eles vão, né, jogando para um lado aquelas questões que os incomodavam, que ficou no passado, e reconstruindo toda uma nova visão, até que tudo vai se desvelando ao leitor. Além disso, o livro, e aí o Gigante Enterrado não é nada mais que os velhos e os grandes ódios entre os povos, e aquilo que fica ali que parece dormindo, assim como a névoa da dragoa presente no livro, aquilo fica em suspenso, mas o autor coloca que aquilo está lá, uma semente que está sempre pronta para vingar novamente. E eu acho que o autor trabalha com muita qualidade e muita capacidade nesse sentido, e por isso, com certeza, é uma das obras basilares aí que nós temos da contemporaneidade, e vale a pena ler, principalmente nesse momento que o mundo anda muito cheio de atritos, né? Essa obra mostra um pouco como esses atritos se encaminham e como esses atritos ficam entranhados entre os povos. Então, é uma leitura que eu diria, inclusive, essencial para todos nós. O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro, e a segunda melhor leitura do ano de 2015 no blog Listas Literárias. E a primeira colocação, outro tijolão aqui para vocês, que é Jonathan Strange e Mr. Norrell, da Susanna Clarke, né? E, bom, você já deve ter ouvido falar da série, né? Produzida pela BBC, que parece que também tem feito algum sucesso. O livro já tinha sido publicado aqui no Brasil há algum tempo, e aí agora a editora seguinte, que é do grupo da Companhia das Letras, relançou também esse livro. E eu vou dizer para vocês que ele é um livro fantástico. Para quem gosta de magia, de fantasia, é uma das melhores leituras, com certeza. Primeiro, pela prosa, que consegue captar esse clima inglês das suas personagens, né? Ali durante aquelas guerras napoleônicas, nós temos dois magos que acabam iniciando uma carreira como pupilos, depois brigando entre si e se enfrentando, mas a forma como a fantasia é descrita, a forma como essa fantasia é mergulhada dentro da obra, ela é de um primor, ela é de uma qualidade encantadora. Ele é um livro encantador, ele é uma prosa encantadora, as nuances, tem muitas nuances no texto, então quando dá aquele tensionamento, é um tensionamento muito delicado e que te deixa, mexe com teus ossos, na verdade. Então, para quem gosta de magia, e os efeitos especiais depois que vem no livro, ao longo do livro também, são fantásticos, né? Os efeitos especiais, as cenas, as imagens, as batalhas, quando a magia entra em ação de fato, ela produz cenas realmente fantásticas ao leitor, e principalmente os magos, que são muito ingleses mesmo, e a forma como eles trabalham e eles lidam é muito interessante. Então, faz jus aí a melhor leitura do ano, essa fantasia, Jonathan Strange e Mr. Norrell, que com certeza quem já olhou a série, quem não olhou a série, quem não sabia que era livro ainda, tem a oportunidade de conhecer, e essa é uma das melhores leituras de fantasia de todos os tempos. Ela está ali no mesmo patamar de As Crônicas do Gelo e do Fogo, no mesmo patamar de O Hobbit, no mesmo patamar de Senhor dos Anéis, com certeza, e isso tudo com uma identidade muito própria aí da Susanna Clarke, que inclusive tem sido muito elogiado. Um dos elogios que vem nessa edição aqui é do próprio Neil Gaiman, que elogia muito essa autora, e vale a pena você conhecer. Você gosta de fantasia, você gosta de magia, é uma das grandes obras deste gênero, com certeza. Beleza, galera? Então aí as 10 melhores leituras do ano de 2015 aqui
comigo no blog Listas Literárias. Vou tentar fazer também uma com os 10 melhores livros brasileiros do ano. Não sei se for fazer em vídeo ou vou fazer na lista ainda, porque tivemos ao longo de 2015 aí ótimas leituras. Eu pude ler muitos livros, ficou em torno de 90 livros, muitas leituras boas, outras nem tanto, algumas bem ruinzinhas, mas enfim, acho que é isso que faz o balanço de um leitor, são suas boas e más leituras. Eu tenho boas leituras brasileiras também para compartilhar com vocês e que ainda compartilharei, aproveitando para lembrar e dizer, né, se inscrevam no canal, acessem o Listas Literárias, que todo dia tem uma lista interessante, diferente, com muita curiosidade para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, né, e preparado aí. Com certeza 2016 eu pretendo melhorar ainda muito mais o nosso canal do YouTube, que eu sei que está ainda encaminhando em ritmos lentos, mas a ideia é caminhar com o canal do YouTube ainda mais agora nesse 2016 e já se preparando que nós deveremos ter algumas novidades ao longo do ano também no Listas Literárias. Um grande abraço, até a próxima, até mais, tchau, tchau!